Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Porém, preste atenção na palavra do Senhor, porém preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Amém? Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite e nós te pedimos que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos esclareça a Tua palavra, para que ela possa produzir bênçãos, vida, frutos, milagres e maravilhas em nossas vidas. Assim nós oramos que toda barreira, que toda resistência, que todo mal caiam por terra, Senhor, e que a Tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade e produza frutos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A vida, querido, nós olhando para a vida, nós olhando para as situações da vida, existem certas atitudes, existem certas circunstâncias, existem certas situações que elas prosseguem, queridos. Que elas continuam a fazer aquilo que é o seu modus operandi, que é aquilo que é o seu normal, mesmo diante das alterações da vida, mesmo diante das alterações das circunstâncias. Por exemplo, um rio, ele sempre vai para o mar. Um rio, ele sempre segue o seu curso. Ah, mas choveu, o rio continua seguindo o seu curso. Fez sol, o rio continua fazendo o seu curso. Então, tem certas situações na vida que elas continuam apesar das alterações das circunstâncias. Hoje, por exemplo, o planeta Terra, ele continua se movimentando. Tanto do movimento de rotação, que é que ele gira em torno do seu próprio eixo, trazendo a variação de dias e noites, quanto o movimento de translação, que é o movimento que ele roda em torno do Sol, trazendo as alterações das estações e o ano, a contagem de ano. Então, o planeta ele continua girando, meu irmão. A gente vê aí algumas coisas acontecendo, a gente ouve falar de algumas coisas acontecendo no espaço, algumas explosões solares, tem um buraco negro, tem um buraco de luz, tem isso, tem aquilo, mas o planeta continua fazendo a sua parte. O planeta continua a sua trajetória, independente dessas alterações. E isso, querido, para nós é importante a gente compreender que a nossa vida também precisa continuar. Amém. A nossa vida também tem essa necessidade de continuar. E hoje em dia nós temos vivido e visto muitas pessoas que, por diversos motivos, estão paralisando as suas vidas. Estão paralisando a sua caminhada, estão desistindo da fé, estão abandonando a fé por causa das situações e circunstâncias terem se alterado. E eu queria trazer isso para nós, queridos. Nós precisamos aprender que a vida, eu vou até ser meio redundante aqui, mas a vida, ela é viva. A vida, ela tem uma dinâmica. Ela não é paralisada, ela não é estática, ela é viva, ela cresce, ela se desenvolve, ela se movimenta. E nós precisamos entender que isso faz parte do nosso cotidiano. Não adianta a gente querer achar que a vida vai ficar do jeitinho que a gente quer para sempre. Não adianta a gente achar que a gente vai continuar sendo do jeito que é para sempre. Nós aqui estamos hoje, oramos pelo aniversário de um diácono aqui da nossa igreja. Fala assim que está sendo filmado, as pessoas não viram o momento do ofertório. Diácono Marcelão aqui da nossa igreja. Ele já tem uma caminhada. A vida dele mudou, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Eu tenho o mesmo corpo que tinha quando tinha 20 anos. Tem a mesma força? Não tem, meu irmão. Eu não cheguei na idade dele ainda, mas também já não tenho mais a mesma força.
a mesma disposição que tinha quando tinha 20 anos. Então, as situações da vida mudam, as dinâmicas da vida mudam. Se nós mudamos, as pessoas ao nosso redor também mudam. Se nós mudamos, as pessoas ao nosso redor mudam, os nossos relacionamentos também mudam, não mudam? Às vezes para melhor. Não é verdade? Não melhora, às vezes não melhora. Amém. Mas às vezes piora também. A vida muda, queridos. As situações mudam. A vida, como nós vivemos hoje, ela não é estática, ela é dinâmica, ela está sempre em alteração, ela está sempre em mudanças. E se nós não aprendermos a lidar com isso, a nossa vida de fé entra em grandes conflitos, entra em grandes choques. Porque eu quero manter aquilo que eu conquistei. E Deus está dizendo, não, avança e se adapta ao novo que está acontecendo. Quantos de nós não enfrentamos isso no momento de pandemia que passamos, queridos? Ninguém estava preparado para aquilo, ninguém esperava aquilo. Mas precisamos nos adaptar. Precisamos nos adequar a uma mudança que nos foi exigida. E quantos naquele momento paralisaram suas vidas? Graças a Deus que eu e você estamos na casa de Deus. Graças a Deus que nós, apesar dos solavancos, apesar dos tropeços, a gente conseguiu continuar e a gente está aqui para servir a Deus e adorar a Deus e continuar o caminho que Deus tem para nós. Então, no meio das situações que você enfrenta hoje, continua, meu irmão. E essa é uma verdade que nós precisamos trazer para nós. Em Cristo, eu posso continuar. Você pode repetir isso? Em Cristo. Se apropria disso, diga eu posso continuar. Eu posso continuar. Se tudo vai bem, eu posso continuar. Se tudo vai mal, eu também posso continuar, porque em Cristo, como diz a palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso continuar, posso caminhar, posso prosseguir, mesmo quando as situações se alteram, porque em Cristo eu posso todas as coisas. Diga amém, por favor. Amém, meu irmão? Amém. E nesse prosseguir, nesse caminhar, vai nos exigir pelo menos uma coisa, que é a fé. Porque se as situações mudam, eu preciso contar com Deus. Eu preciso confiar em Deus. Porque muitas vezes a gente não quer mudar, por quê? Porque a gente já se acostumou com a situação em que estamos. A gente já sabe fazer as coisas. Aí quando tudo muda, a gente fica perdido. E agora? Qual o caminho a seguir? Qual direção a tomar? E é nessas horas que eu preciso lembrar aquilo que eu já falei no ofertório. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. A Bíblia fala que Deus enviou, Jesus enviou o Espírito Santo para estar para sempre conosco e nos guiar em toda a verdade. Meu irmão, a vida pode ter alterações, a vida pode ter mudanças de coisas boas, de coisas ruins, a vida pode trazer surpresas, mas uma coisa permanecerá para sempre: a presença de Deus estará contigo em todo o tempo. Como nós lemos lá em Êxodo capítulo 13, o Senhor estava com Israel de dia, o Senhor estava com Israel de noite. Como o Senhor mesmo disse em Mateus 28, ele disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, não é só um dia ou outro, todos os dias até a consumação dos séculos. Então as situações podem mudar, mas Deus será sempre presente. As situações podem mudar, mas Deus continuará sendo sempre o mesmo nas nossas vidas. Um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que nos ama, um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que não nos abandona. Então, meu irmão, as situações podem mudar, mas guarde essa convicção no seu coração: Deus está contigo, Deus está comigo. As situações podem mudar, a vida pode trazer mudanças, mas não perca a sua fé em Deus. Deus tem a direção certa, Deus tem um caminho certo, Deus tem a saída, Deus tem a solução, Deus tem uma bênção, Deus tem poder para transformar qualquer situação nas nossas vidas. Amém.
Então, prossiga. Então, continua. Como diz o texto aqui, então, caminha hoje, caminha amanhã e caminha depois. Amém? Você pode me ajudar a pregar e dizer isso para quem está próximo a você? Diz para ele, caminha, meu irmão. Eu não sei em qual situação você está nessa noite, mas caminha. Não pare. Não paralise a sua vida, mas prossiga. E olhando para a vida do Senhor Jesus, nós vemos que o Senhor Jesus, como mostra aqui, ele caminhou, queridos. Ele prosseguiu. Ele avançou. Ele não deixou que nada nem ninguém paralisassem a vida dele. Eu queria falar de algumas situações ou circunstâncias que o Senhor enfrentou e que nós enfrentamos também, e ainda assim ele prosseguiu. E a primeira situação está logo aqui no texto, dentro do contexto, em que o Senhor Jesus havia pregado uma grande mensagem. Se você ler aí o subtítulo anterior, diz a porta estreita. Então o Senhor estava falando ali de salvação. O Senhor estava dizendo que naqueles dias em que ele vier voltar, muitas pessoas estarão sentadas à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, que eram gentias, né? No caso nós, que não somos judeus, e muitos judeus estariam de fora. Esse tipo de mensagem não caiu bem nos fariseus, porque eles eram religiosos, eles pensaram, não, nós somos muito bons, nós vamos ficar de fora. E aqueles que são gentios, que não têm os padrões altos de religiosidade que nós temos, eles vão estar na mesa com Abraão. Aquilo mexeu com eles. E isso fez com que eles levantassem uma oposição contra o Senhor. E aí o texto diz que eles tentam expulsar Jesus, dizendo, saia daqui. Não queremos ouvir essa mensagem. Não queremos ouvir essa palavra. Esse discurso é muito duro. E ainda ameaçam o Senhor, porque Herodes quer matá-lo. Eu tentei buscar na Bíblia e não achei nenhuma referência que de fato Herodes queria matar ao Senhor, pelo menos até aqui. Aí eu te pergunto, será que isso era a verdade que eles estavam falando para o Senhor? Ou eles estavam inventando alguma coisa para amedrontar a Cristo? Não sei, não consegui ter essa confirmação pela Bíblia. Mas às vezes nós enfrentamos situações assim, meu irmão. Enfrentamos oposições. Enfrentamos pessoas que não gostam da nossa mensagem. Enfrentamos pessoas que não gostam, e quando falo nossa mensagem, não falo aquilo que você fala. Eu falo a nossa mensagem, que é a mensagem da cruz. A nossa mensagem, que é a mensagem do Evangelho. A nossa mensagem, que é a mensagem de salvação, através do único e exclusivamente de Jesus Cristo de Nazaré, esse que foi crucificado. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem de salvação. Essa é a mensagem de libertação que nós trazemos. E muitas vezes enfrentamos oposições. Tem pessoas que não gostam de nós, não é porque a gente é bonito ou porque é feio, nem pela sua conta bancária. Tem pessoas que não gostam da gente simplesmente pela fé que nós professamos. Elas nos atacam, elas nos perseguem, elas nem nos conhecem direito, mas elas falam mal de nós, porque elas sabem que em nós há uma mensagem de salvação, há uma mensagem de um único e verdadeiro Deus que veio para salvar, e essa é uma mensagem imutável, meu irmão. E muitas vezes, por conta do Evangelho, eu vou fazer aqui um spoiler e um convite para que você esteja conosco na próxima quinta-feira, onde nós vamos estudar bem-aventurado aqueles que são perseguidos, aqueles que forem caluniados pelo Evangelho, por causa do Evangelho, porque eles receberão um grande galardão. Essa é uma bem-aventurança que a gente não quer. Quem quer ser bem-aventurado porque é perseguido pela causa do Evangelho? Hoje é um culto em que nós vamos tirar a oferta missionária. Quantos irmãos nossos estão aí perseguidos por causa do Evangelho, espalhados pelo mundo? Quantos de nós aqui no Brasil estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho? Quantos de nós, quando nós nos posicionamos com a palavra de Deus, hoje nós vivemos um tempo em que se fala do liberalismo. E o que é o liberalismo? Você até carrega a sua Bíblia, você até frequenta uma igreja,
Mas essa palavra não te influencia em nada. Você continua vivendo a vida de qualquer jeito, fazendo aquilo que é a sua vontade. E se você que é crente quer viver pela palavra, aí você é taxado de religioso, fundamentalista. Aí você é atacado porque você, por exemplo, eu me lembro que eu já passei isso com um amigo, ele falando comigo na época, novo convertido, começando no evangelho. Ele olhou para mim e falou assim: tá bom, você está indo na igreja, que legal, mas tu não acredita que o mar vermelho se abriu, né? Poxa, aí não, né? O que é isso, queridos? Liberalismo. As pessoas carregam a Bíblia, mas essa palavra não influencia em nada na vida delas. Elas até andam com a Bíblia, às vezes até leem, mas não acreditam, não colocam confiança, fé, de que aquilo de fato é como aconteceu, de fato como está escrito. E a gente passa a ter a Bíblia, mas ela não tem mais função nenhuma em nossas vidas, a não ser mexer no nosso conhecimento, na nossa intelectualidade, mas não tem poder para transformar nossas vidas. Enfrentamos esses tempos hoje, e essas pessoas estão até dentro das igrejas evangélicas, estão frequentando os cultos, estão ouvindo as nossas mensagens, mas a palavra de Deus para elas é simplesmente um livro. E quando nós passamos por isso, e nós somos do outro lado, do lado da fé, do lado que não negocia a palavra de Deus, do lado que crê que Jesus falou e aquilo que ele falou permanece até hoje e não vai passar, enfrentamos oposições, queridos. Enfrentamos oposições desse sistema do mundo, enfrentamos oposições de pessoas. Jesus passou por isso aqui, foi até ameaçado com o nome de uma autoridade, porque Herodes aqui não era qualquer um. Herodes era o governador daquela região, representante do Império Romano naquela região. Era uma autoridade que tinha poder até de mandar de fato matar o Senhor. Se ele queria matar ou não, eu não consegui ter uma confirmação bíblica disso, mas ele poderia fazer. O que a gente faz em horas assim, querido? Estou sendo perseguido no trabalho por causa da minha fé. Estão atacando a minha fé hoje. As pessoas lá de fora, elas querem determinar naquilo que eu devo acreditar ou não da Bíblia. São elas que querem determinar aquilo que eu vou seguir ou não, e não Deus, e não a palavra. O que eu faço no meio disso, pastor? Eu vou desistir, eu vou abandonar a fé, eu vou viver conforme o mundo está mandando viver? Não. O que eu vou fazer, meu irmão? Vou continuar, amém? Vou continuar, meu irmão. Vou caminhar, vou prosseguir fiel, vou prosseguir caminhando com Cristo. Não vou deixar que as oposições, não vou deixar que os ataques, não vou deixar que as mentiras até que falam contra nós, as ameaças venham paralisar a minha vida, não. Porque eu sei que maior é aquele que está em nós, maior é aquele que está conosco, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Então, meu irmão, nessa noite, caminha. Prossiga, meu irmão. As situações mudam, as circunstâncias mudam, mas eu vou prosseguir. Uma segunda coisa que eu queria falar aqui nessa noite, que são as questões de relacionamento. Como eu falei aqui, nós estamos em constante mudança. É muito difícil uma pessoa estagnar na vida dela. Ou ela está melhorando, ou ela está piorando. Isso mesmo, meu irmão, está certo. Se você está aqui na casa de Deus, servindo ao Senhor, deixando Deus trabalhar na sua vida, você está melhorando, você está crescendo, você está se aperfeiçoando. A Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, cada vez mais estamos sendo transformados à semelhança de Jesus. Mas se uma pessoa não está aqui, se ela não quer ouvir a palavra, se ela não quer fazer aquilo que Deus está mandando ela fazer, ela não consegue ficar estagnada. Normalmente, ela vai piorando. Normalmente, o pecado vai deformando a vida dela.
Normalmente o pecado vai destruindo mais a vida dela. E nós estamos enfrentando isso também, queridos. Nós vivemos isso dia a dia também. Estamos vivendo, nos relacionando com pessoas diariamente. E se você for sincero, você que já tem uma caminhada, já percebeu que a humanidade hoje está mais difícil de conviver do que antes. Hoje nós estamos muito menos tolerantes do que éramos antes. Não é à toa que, se você for perceber, um dos maiores... hoje temos um grande índice que tem aumentado cada vez mais de divórcios. Por que tem acontecido tantos divórcios, queridos? Existem diversas coisas, mas se nós formos olhar, dentro dessas diversas coisas, está ali o conflito de relacionamento. O pastor João falou algo hoje pela manhã, às 10h30, que eu queria compartilhar, porque hoje muitos ensinam que se o seu casamento não está bom, você simplesmente muda de relacionamento, acaba esse e se relaciona com outra pessoa. Quando na realidade, o que Deus nos manda é que você se transforme. Não é mudar o relacionamento, mas é mudar você. Eu tenho poder de mudar o outro? Também não. Posso mudar a mim. Então, por essa situação que nós vivemos hoje, eu venho de uma família em que nós tínhamos um costume, queridos. Antigamente, na minha família era assim. Finais de semana, não vou dizer todos, né, mas muitos finais de semana, nós íamos para a casa da minha avó, por exemplo. E ali juntava meus avós, meus tios, meus primos, meus pais, né, também, e reunia aquela família toda. Ou quando não era na casa dos meus avós maternos, era na casa da minha tia-avó paterna, em que se juntava também aquela família, aquela primarada toda, aquela bagunça. Nós vivemos isso hoje? A gente vê isso acontecer hoje? Eu não estou falando só da sua família, não estou falando da minha também, tá? A gente vê isso acontecer hoje? Em grande parte, querido, eu sei que a vida é corrida, eu sei que estamos todos num corre-corre, mas em grande parte também, a gente não tem feito isso por causa dos relacionamentos. É irmão que não quer falar com o irmão, é sobrinho que não quer ver a tia, é avó que não quer ver o neto, e a gente antigamente tinha conflitos familiares? Tinha também, sempre teve. Mas nós tínhamos mais tolerância, nós tínhamos mais misericórdia para estarmos juntos. Hoje nós estamos paralisando as nossas vidas. Hoje nós estamos sendo robotizados por causa das internets, das coisas, por causa das redes sociais, essas coisas todas. A gente está perdendo o convívio pessoal. E é muito chato, porque às vezes você vai fazer alguma coisa, você já não tem mais como resolver pessoalmente alguma coisa com uma outra pessoa. Outro dia eu tive um problema com uma operadora de telefonia, eu queria cancelar, e você sabe, quando você vai contratar é rápido. Quando você vai mudar de um plano pior para um melhor, é rápido. Mas para cancelar, aí eu estava com tanta raiva, o que eu fiz? Não vou ficar no telefone não, vou lá na loja. Fui na loja. Adivinha o que aconteceu? Não, teve atendimento, mas eu cheguei lá, a pessoa da loja, da operadora, fez o mesmo procedimento que eu ia fazer. Ela pegou o telefone e ligou para a central para cancelar. E ela também ficou lá esperando um maior tempão para ser atendida. Aí eu olhei para ela, se você que é da loja está esperando isso, imagina eu. Então hoje nós vivemos esse tempo, querido, da gente estar se afastando uns dos outros, estar vivendo esses conflitos de relacionamentos. E Jesus passou por coisas semelhantes. Ele não posso esquecer que ele teve um amigo que o traiu, Judas. Não posso esquecer que os outros amigos, na hora da aflição, todos correram, todos fugiram. Mas eu te pergunto, Jesus paralisou a vida dele?
ele caminhou. Ele continuou. Ele avançou. E eu queria trazer isso para nós, queridos, e também trazer isso não com peso. Trazer isso não com a gente ficar aqui remoendo o rancor de pessoas que nos abandonaram, não. Eu quero trazer isso com você entendendo que tudo aquilo fazia parte de um projeto de Deus. Tudo aquilo fazia parte de um plano de Deus. Já havia uma profecia dizendo: fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Então Jesus sabia que os discípulos iriam se dispersar. E, meu irmão, tem pessoas que se chegam nas nossas vidas que foi Deus quem trouxe, e glória a Deus por isso. E tem pessoas que Deus também tira das nossas vidas, porque também foi Ele que quis tirar. E também levante sua mão e diga glórias a Deus por isso. Tem pessoas, meu irmão, que é Deus que afasta. E eu não gosto desses ditados populares que tem nas internets aí dizendo: se uma pessoa que andou com você e não está mais hoje é porque ela nunca foi sua amiga. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a pessoa teve um tempo de conviver comigo e aquele tempo já não é mais de agora. Amém. Aí ela prosseguiu a vida dela. E eu prossegui a minha. E Deus tem um propósito com essas coisas. Então, no meio dos conflitos que nós vivemos hoje de relacionamento, seja com irmãos da igreja, seja dentro de casa, com o marido, com esposa, com filhos, com pessoas que convivem com você, eu tenho uma palavra de Deus para você. Amém. Caminha, meu irmão. Continua. Os nossos relacionamentos, eles são assim mesmo, eles alteram, eles mudam, porque nós mudamos. Nós, às vezes, estamos mais animados, às vezes mais abatidos. As pessoas que convivem conosco também estão mais animadas, mais abatidas. Mas, apesar disso tudo, eu vou continuar. Apesar disso tudo, eu vou caminhar. Apesar dos conflitos de relacionamento, apesar das situações hoje estarem piorando, eu vou continuar o caminho que Deus tem para a minha vida. Você que vai continuar, diga também amém. Amém. Uma outra coisa que nós precisamos enfrentar, queridos, e que muitas vezes nós nem comentamos tanto na igreja, mas isso faz parte da vida, nós precisamos enfrentar a morte, queridos. A gente não fala tanto disso, mas a gente precisa enfrentar a morte. A gente precisa entender que a morte, enquanto nós estivermos nessa terra, ela também faz parte da nossa vida. Ela também faz parte do nosso cotidiano. Jesus, ele enfrentou a morte e ele venceu a morte. Amém? Amém? Ele, ao terceiro dia, ressuscitou. E hoje ele vive e reina para sempre. Eu sei que nós não temos esse poder de ressuscitar a nós mesmos, assim como Cristo tinha. Mas ao lidar com a morte, nós também precisamos vencer. Quantas pessoas que nós conhecemos que paralisaram suas vidas por causa da morte. Não delas mesmas, mas ao lidar com a morte de uma pessoa querida, a morte de uma pessoa próxima, a morte do marido, a morte da esposa, a morte da mãe, a morte de um familiar, de um ente querido. E por causa daquilo ali, a vida da pessoa paralisou, estagnou, está paralisada até hoje. O Senhor, ele enfrentou a morte. No caso de Jesus, ele enfrentou até a morte do seu, entre aspas, pai, né, José. Na prática era um pai também. Ele enfrentou a morte de José, seu pai. Mas ele não deixou que aquilo paralisasse o projeto que Deus tinha com a vida dele. Ele enfrentou, e nós enfrentamos também. Nós temos que lidar com a morte. Isso faz parte da vida, querido. Você que já tem aqui uma certa idade, já percebeu, você já perdeu pessoas queridas, já perdeu pessoas próximas, já teve que estar junto de pessoas que perderam outras pessoas. E às vezes esses são momentos de grande empatia, que nós podemos ser instrumento de bênção na vida de outros, ou deixar que outros sejam instrumentos de bênção nas nossas vidas. Isso faz parte da vida, queridos. Eu não vou aqui enganar você, você vai perder pessoas. Se você não morrer de hoje para amanhã, você vai perder pessoas queridas. Isso a gente lida com isso. Por mais que a gente não queira, eu não quero passar por isso, mas isso faz parte da vida.
E nós precisamos aprender a continuar, mesmo depois que perdemos pessoas próximas. A continuar, mesmo depois que perdemos os nossos sonhos, os nossos projetos. Quantos de nós tínhamos sonhos quando éramos mais jovens e não conseguimos realizar? Vai virar um adulto frustrado? Vai desistir da vida? Vai desistir da fé? Porque não conseguiu realizar o seu sonho de criança? Agora não tem mais como realizar. Eu queria seguir a carreira militar, queria começar como oficial das Forças Armadas. Mas isso só pode até 20 e poucos anos para iniciar na carreira assim, 24 anos, se não me engano. Já passei da idade. E agora? Vou ficar frustrado? Vou desistir? Vou abandonar tudo? Sonhos e projetos que se enterram, queridos, que morrem. E nessa noite Deus está dizendo para você: continua, meu filho. Amém. Continua, minha filha. Amém. Se esse projeto morreu, é porque não era o que Deus tinha para a sua vida. O plano e o propósito de Deus, esse é o principal que precisa se cumprir. E esse ainda está em operação na minha e na sua vida. Então você pode até ter perdido o seu projeto, seu sonho pessoal. Mas Deus está dizendo nessa manhã: se levanta, nessa noite, se levanta, meu irmão. Caminha, prossegue para que você não perca o projeto principal, que é o projeto e o propósito de Deus com a sua vida. É nesse que nós precisamos ser bem-sucedidos. É nesse que nós precisamos conquistar. É esse que nós precisamos realizar. E precisamos também aprender que tem relacionamentos da vida que vem e tem relacionamentos da vida que se vão. Relacionamentos que vêm e que vão, relacionamentos que morrem. E nós precisamos aprender a lidar com isso também. Tem amigos que vêm, queridos, e são uma bênção nas nossas vidas. Mas tem amigos que se vão. E quando falo se vão, não estou falando de morte, mas estou falando que saem das nossas vidas. Há um rompimento. Às vezes pode ser um rompimento bom, às vezes pode ser um rompimento ruim. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso também. Relacionamentos que não vão voltar. Enfrentamos isso, falei aqui de divórcios. Precisamos aprender isso. Quando uma pessoa passa por um divórcio, um relacionamento que se rompe e que não vai voltar. Ainda que tenham filhos e vão ter um certo tipo de convívio, mas aquele tipo de relacionamento nunca mais vai acontecer. E eu preciso aprender a lidar com isso também. Relacionamentos vão morrer, meu irmão. Talvez por culpa, vou dizer culpa, responsabilidade minha, responsabilidade do outro. Mas eu preciso aprender a lidar com isso também. Porque isso faz parte da vida, meu irmão. E isso não pode paralisar a nossa caminhada. Amigos se foram, meu irmão, prossiga. Pessoas se foram, relacionamentos foram rompidos, prossiga. Divorciei, pastor, e agora minha vida acabou. Não acabou não, meu irmão. Não acabou não, minha irmã. Deus ainda tem um plano com a sua vida. Deus ainda te ama. Deus tem uma obra com a sua vida ainda. Não permita que a morte do seu relacionamento, do seu casamento, venha também matar a sua vida espiritual, venha matar o seu ministério. Não, meu irmão. A morte de relacionamento é só uma coisa que você precisa se adaptar e continuar servindo e caminhando com Deus, porque Deus vai continuar te abençoando. Diga amém. Não podemos nos esquecer que nós, como igreja, temos uma missão com Deus e de Deus. E essa missão tem um adversário, que não são pessoas, mas é um adversário espiritual. Satanás se levanta contra tudo aquilo que nós venhamos a fazer para a glória de Deus. Se você pegar um gari que está varrendo a rua aí, ele não tem problema nenhum em varrer a rua. Mas se você for pegar um papelzinho que caiu no chão, na casa de Deus, há uma oposição. Porque o diabo, ele sempre vai se opor a tudo e qualquer coisa que for feita para a glória de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. O Senhor Jesus, ele enfrentou o diabo.
E ele continuou, apesar das tentações, apesar das oposições, apesar das resistências. Eu queria trazer isso para nós também nessa noite, meu irmão. O diabo pode até resistir a nós, mas ele não pode nos impedir de prosseguir. O diabo quis paralisar a obra de Jesus, quis impedir que ele pregasse, quis impedir que ele falasse do amor de Deus, mas Jesus continuou. Eu queria trazer isso para você também. Você pode estar enfrentando oposições demoníacas, você pode até estar enfrentando hostes espirituais da maldade se levantando contra você, mas o sangue de Jesus te garante a vitória, meu irmão. Então permaneça firme, resista ao diabo e não paralise a sua vida, mas prossiga a obra que Deus tem com você, porque a obra que Deus tem com você é grande. É por isso que tem tanta resistência, é por isso que tem tantas pessoas, como cantamos aqui, tentando entulhar os seus poços, mas a mão de Deus está contigo. Levanta a sua voz com autoridade, repreenda toda a obra do diabo. Satanás caia por terra nas nossas vidas, Satanás e toda a obra dele caia por terra contra essa igreja, e toda a obra do diabo contra a sua família caia por terra nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo está tentando fazer para te paralisar e te fazer desistir, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus, porque a partir de hoje eu vou continuar. Você pode dizer isso? A partir de hoje eu vou continuar. Amém, meu irmão? O diabo não pode te impedir de prosseguir. Cristo venceu também o pecado, querido. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. E na cruz do Calvário, ele carregou todo o peso de todos os nossos pecados. E ainda assim, não parou. E ainda assim, não desistiu. E isso abriu uma porta para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados através do sacrifício dele. E eu queria falar sobre isso também. Quem aqui já pecou? Sim, Miguel, eu sei que todo mundo pecou, mas a gente precisa ter essa consciência de que nós pecamos. Todos nós pecamos, queridos. Todos nós fizemos alguma coisa que um dia entristeceu a Deus. E a palavra de Deus para mim e para você é: será que nós conseguimos continuar depois dos nossos pecados? Judas foi um exemplo de alguém que pecou e não conseguiu continuar. Não conseguiu aceitar o perdão de Deus para ele. Não conseguiu aceitar a reconciliação e a restauração de Deus para ele. Nessa noite, meu irmão, será que nós estamos carregando pesos de pecados que nós cometemos lá atrás? Às vezes já nos arrependemos, já pedimos perdão, mas ainda assim fica aqui trazendo culpa sobre nós. Jesus está dizendo para nós: ele sabia que você ia pecar. Ele sabia que eu ia pecar. Para isso ele veio e morreu na cruz do Calvário, para trazer perdão para nós. E se ele trouxe perdão, eu não posso ficar paralisado, preso nos meus pecados. Como Pablo dizia aqui ainda há pouco, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu não preciso mais ficar amarrado aos pecados, eu não preciso mais ficar preso aos pecados, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, meu irmão, seja lá o que for que você tenha cometido, a mensagem de salvação continua sendo a mesma. Se arrependa dos seus pecados, largue os seus pecados, confesse-os ao Senhor e creia no poder do sangue de Jesus para nos purificar do pecado, para nos limpar de toda injustiça e nos restaurar a comunhão com Deus. Não permita que os pecados paralisem a sua vida. Não, meu irmão. Para isso veio a graça de Deus sobre nós. Aonde abundou o pecado, diz Romanos capítulo 5, superabundou a graça de Deus. É para isso que veio a graça, meu irmão. Para nos ajudar a prosseguir e nos levar avante, mesmo por causa dos nossos pecados. Então nessa noite, continua, meu irmão. Não deixe o pecado te paralise. E para eu terminar, a palavra de Deus também nos mostra que Jesus também não paralisou, apesar de todas as coisas boas que ele fez e viveu. Viveu momentos bons com seus discípulos. Viveu momentos bons quando foi batizado e ouviu a voz do Pai
confirmando e testificando que ele era o escolhido para todos aqueles que estavam ao redor. Momentos de bênção, momentos maravilhosos que ele experimentou. E isso também não paralisou a vida dele. E eu queria trazer isso para nós também. Que as vitórias não nos afastem de Deus. Que as bênçãos não nos afastem do propósito e do plano de Deus com as nossas vidas. Que aquilo de bom que Deus faz, os milagres que experimentamos, não venham nos afastar de Deus, pelo contrário, venham nos fazer ainda mais dependentes dEle, venham nos levar ainda para mais próximo dEle. Amém. Para que possamos experimentar ainda mais coisas boas, ainda mais milagres, ainda mais bênçãos, ainda mais vitórias na presença dEle, porque Ele é uma fonte inesgotável de bênçãos, de milagres e de vitórias. Então nessa noite, meu irmão, eu não sei em que situação você se encontra, mas a palavra de Deus é para todos nós a mesma, que é: caminha, continua, prossiga, porque Deus é contigo e Ele vai cumprir o propósito que Ele tem com a sua vida. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor?